Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O técnico Roger Machado já chega basicamente que demitido no São Paulo, né? Que história é essa? Pelo que eu tô vendo, é o maior índice de rejeição talvez da história do São Paulo para um técnico, né, que foi contratado. Talvez seja o maior da história na questão da rejeição, sem antes mesmo ter atuado por nenhuma partida, sem antes mesmo ter começado o trabalho. A torcida, na grande maioria, já quer o Roger Machado fora do São Paulo, quer o Roger Machado demitido. É, galera, não é brincadeira não, torcida não está aceitando de jeito nenhum a contratação do técnico Roger Machado e já quer ele fora, já quer ele demitido. Roger Machado vai ter que desempenhar um excelente trabalho para convencer a torcida. Uma coisa assim até que meio inacreditável, né? Eu nunca tinha visto isso. Um pedido de demissão com tanta força, um fora, né, para um treinador, sem ninguém ver o trabalho, sem ninguém ver como é que ele vai desempenhar pelo histórico dele, né, pela carreira dele. Eu não gosto muito, eu não aprovo muito o nome Roger Machado no São Paulo, mas é o seguinte, hein, galera, eu resolvi acreditar. Acho que o Roger, ele chegou de uma forma ali muito humilde, ele chegou ali falando que quer convencer a torcida, que vai convencer a torcida, que quer ganhar títulos, que quer fazer um bom trabalho. Eu resolvi acreditar, né, agora no Roger Machado, uma vez que não tem o que fazer, galera. Ele virou o nosso técnico. Então eu vou torcer demais, igual eu torço pra todo mundo. E tem uma coisa engraçada no futebol, hein? Tem uma coisa engraçada que é o seguinte: eu já vi treinador igual o Renato Gaúcho no Flamengo, que nós falamos assim, agora acabou. Renato Gaúcho, com o trabalho que ele fazia no Grêmio, que ele fez no Fluminense, quando ele foi pro Flamengo, antes mesmo do Fluminense, né? Nessa última passagem, quando ele foi pra esse Flamengo aí, nós falamos, agora acabou, Renato Gaúcho vai ganhar tudo. Quando um técnico tava muito certo, né, de que ia dar muito certo, que ia ganhar tudo, às vezes dá errado. E quando um técnico tá muito errado, todo mundo tá querendo ir se fora, Roger Machado, pode ser que faça um bom trabalho, pode ser que dê certo, porque ele tá muito fora do São Paulo, ele já tá basicamente demitido. Então, pode ser que dê certo. Eu resolvi acreditar, galera. Gostei ali da chegada do Roger Machado, a forma como ele chegou e a forma como ele tratou o São Paulo com respeito, porque isso é importante, tratar o São Paulo com respeito, porque o último treinador, pra mim, não tratou o São Paulo com o devido respeito. Então isso eu gostei do Roger. E outra coisa, uma coisa nós temos que falar. O Roger já ganhou títulos pelo Grêmio. Eu não sou fã. Eu não gosto do trabalho. Agora mudou tudo, ele é nosso, vamos ter que torcer. Só que assim, o que o Zubeldia tinha feito pra vir pro São Paulo? O que o Crespo fez pra vir pro São Paulo? Percebe que a carreira, o currículo não é tão diferente, não? Inclusive o Roger pode sair à frente. É porque nós conhecemos muito o Roger Machado do futebol brasileiro. Acredito que seja, por isso, uma certa má impressão em relação à questão do técnico, né? Em relação às características dele como técnico. Acho que é isso uma má impressão. Nós vimos já o Roger perder muito tempo. Mas assim, qual que é a diferença do currículo do Roger pro Crespo e pro Zubeldia, por exemplo, ou pro Carpini? Porque o Carpini teve mais aceitação na vinda do que o Roger Machado, e o currículo do Roger Machado é melhor que o do Carpini. Carpini é um técnico horroroso, né? E teve uma aceitação maior. Tudo bem que ele era uma aposta e a gente falou, vamos torcer pra ele dar certo, pode ser um bom treinador e tal. Até o Carpini pode vir a ser um bom treinador daqui 7, 8, 10 anos, sei lá, eu não gosto. Mas o Roger tem mais currículo que o Carpini, tem um currículo melhor que o do Crespo, do Zubeldia, por exemplo. É que nós já vimos muito ele perder. Só que assim, galera, eu resolvi acreditar. E aí tem a questão do Rui Costa e do Rafinha, que estão bancando isso aí, né? Eles estão bancando. Se não der certo, porque uma coisa é boa diante de tudo isso, o respaldo da diretoria. Agora, o Roger Machado claramente é um técnico da gestão, é um técnico da diretoria. Isso pode ser favorável para manter o grupo, para manter o ambiente. Isso pode ser favorável porque é um dos caras lá dos que comanda. E o São Paulo, pra mim, independente do Roger Machado, isso são as primeiras impressões, isso são as notícias do que tá acontecendo. Independente do Roger Machado, que acerto do São Paulo,
Que acerto em demitir esse Crespo. Que acerto. Eu estou enfurecido com o que nós estamos vendo aí. Me causa, assim, nojo de ver esse Crespo. Um cara que nós sempre tivemos uma predisposição pra gostar desse cara. Sempre. E agora, fica claro, porque assim, eu não vou falar de Alisson, Lucas, o que dá pra perceber no geral, eu não vou falar que ele, o cara tá comentando o futebol argentino no ônibus, isso é motivo? Isso não é nada. Agora, o que fica claro é que tinha um problema no ambiente, já tinha tretinha, tinha várias tretinhas, tinha vários núcleos, vários nichos, vários grupos de jogadores ali com rusgas. Acho que jogadores que gostavam do Crespo, jogadores que não gostavam, jogadores que concordavam, jogadores que não concordavam, jogadores que ficavam quietos. Desconforto com a diretoria. Agora, tirar o Danielzinho da decisão, isso aí pra mim é inaceitável. Parece. A impressão que dá é que ele sabotou o São Paulo. Por conta de racha interno, por conta de treta interna. Nós pagamos! O São Paulo pagou uma eliminação. E se o Danielzinho joga e o São Paulo faz uma partida diferente contra o Palmeiras? Isso é inaceitável, isso é imperdoável. Que esse cara, por causa dessa impressão que nós temos, que esse cara nunca mais pise no São Paulo. Que o nome dele seja esquecido. Se ele teve alguma atitude que prejudicou a instituição, como parece, me dá nojo. Que o nome dele seja esquecido no São Paulo, que ele nunca mais volte pro São Paulo. Porque a impressão é essa, que por ego, por tretinha, por racha, por alguma coisa que eu quero que se exploda o que esses caras, porque é tudo milionário. São todos milionários. Se acontecer alguma coisa nesse sentido de sabotar o São Paulo por treta, então é isso mesmo? Vão torcer o nariz pra mim? Então eu saco o Danielzinho. Se foi isso mesmo, que esse cara nunca mais pise no São Paulo, que o nome dele caia no esquecimento. Porque ninguém é maior que a instituição. Ninguém pode brincar com o São Paulo dessa forma. Nós estamos no meio de uma balbúrdia, de uma bagunça generalizada. Aí o cara vem na hora da gente tentar dar o máximo, força máxima, pra tentar respirar, pra tentar chegar numa final, pra tentar ganhar um título, alguma coisinha. Porque o Paulista era uma esperança de título. São Paulo tem muito menos chances de ganhar uma Copa do Brasil sem o Dorival, ganhar um brasileiro. As chances diminuem demais. Um paulista talvez fosse uma beliscada legal. Eu acho o Paulista tudo isso? Não acho. Hoje, pela situação e o momento que o São Paulo vive, passou a ser um torneio interessante. Talvez o São Paulo tivesse ter apostado tudo no Paulista e não ter e saber que tinha que só fazer bonito no brasileiro. Vai tentar uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil se der sorte. Talvez o Paulista tivesse sido o melhor torneio pra nós. Só que independente disso, tem o planejamento da diretoria, isso é uma coisa só que é uma fala de torcedor. Agora, a impressão que dá é que o cara, tipo, meio que sabotou por tretinha. Então eu vou sacar um dos principais aqui na decisão. Contra o Palmeiras, o Danielzinho vinha jogando, vinha numa sequência absurda. Danielzinho junto com o Marcos Antônio, eles são unanimidades no time hoje no elenco de São Paulo. Aí a impressão que dá é que o cara sabotou mesmo. E aí depois que ele foi demitido, um monte de briguinha, um monte de tretinha, um monte de racha com o empresário, com o jogador, com o Rafinha, com o Rui Costa, coisa que desagradou o presidente, o diretor de futebol. Acho que é isso, né? O Rui Costa, o que ele é hoje? Acho que na prática, o Rui Costa hoje ele é o presidente de São Paulo, né? Ele não é... O que ele é? Ele era o manager da contratação, o cara do business. Agora ele já não tem, ele é diretor de futebol e presidente. E gestor. O Rafinha, o que é? O Rafinha também é diretor. Nós temos hoje 2 diretores de futebol e 2 presidentes. É o que parece, né? Aí depois que o cara vai demitido, estoura todas essas tretinhas aí. Só que o cara, ele aparentemente prejudicou o São Paulo em campo. Que acerto do São Paulo em ter se livrado desse Crespo que nunca mostrou nada.
Nunca mostrou nada. Gostei da aposta quando foi contratado e já era pra ser demitido em novembro, em dezembro. No máximo. No máximo. Agora isso, se ele realmente prejudica... É que isso nunca ninguém vai poder falar, afirmar, né? Mas aparentemente ele realmente prejudicou o São Paulo. O nome dele precisa cair no esquecimento. Se ele fez isso preocupado com a treta dele, com o ego dele, se ele se colocou à frente do São Paulo por conta do empresário do Lucas, ou porque ele não gostou do jeito como o Rui Costa olhou pra ele no corredor do Morumbi, ou se ele não concorda com o Rafinha, se ele prejudicou o São Paulo numa decisão, ele precisa cair no esquecimento e nunca mais ser mencionado por nenhum São Paulino. Isso é inaceitável, ninguém tá acima da instituição. É inacreditável. É inacreditável. E agora nós vamos ter que lidar com o Roger Machado. É aquilo que eu falei. Já chega demitido, já chega fora. Acredito que o Roger, se ele não mostrar resultados espetaculares, já vai ser demitido, né? Só que tem o respaldo da gestão e da diretoria. Quero acreditar que ele não vai tentar prejudicar o time, né? Por treta, por briga. Quero acreditar que ele não vai tentar prejudicar o time. E o Roger, uma coisa que eu acho que a gente... Uma coisa que eu acho que tem um lado positivo, que é algo que nós podemos contar e ter esperanças, é que ele conhece muito bem os times do Brasil, o futebol brasileiro. Ele sabe como a banda toca, ele sabe o que é viajar no Brasileirão. Ele sabe a grandeza, quais são os maiores clubes, ele sabe a importância do São Paulo, que o São Paulo precisa ganhar a maioria dos jogos. Ele sabe os campos, né, os estádios do Brasil. Ele sabe como funciona o Brasileirão, as viagens, a importância de cada jogo, o jogo em que ele tem que entrar para ganhar, o jogo em que ele pode entrar mais ou menos. Acho que isso é um fator positivo. Eu escolhi acreditar. Não dá, galera. Roger Machado, pra mim, seria longe de ser o nome ideal pelo trabalho que eu vi dele, mas assim, eu escolhi acreditar. Chegou no São Paulo, chegou super humilde, falou que a torcida ainda vai gostar dele, que ele quer ganhar título, que ele quer desempenhar um bom trabalho. Vai que o Roger vamos torcer muito pro Roger desempenhar o trabalho da vida dele. Até hoje o Roger Machado, pra mim, não aconteceu. Eu nunca consegui destacar o trabalho do Roger Machado como técnico, ele não aconteceu. Vamos torcer pra ser agora. O Dorival Júnior, pra mim, melhorou muito quando tava mais velho na carreira. Vai que o Roger melhore também. E eu tô falando pra vocês, da forma como o cara chega demitido, que ele tá demitido, da forma como o cara já chega fora do São Paulo, mediante uma pressão que eu nunca tinha visto antes, pode ser que dê certo. Isso pode ser uma coisa boa, uma coisa positiva. Vamos ver como é que vai ficar. Eu decidi acreditar porque não tem mais o que fazer em relação ao Roger Machado. Agora ele é o técnico do São Paulo, nós precisamos torcer. Que é independente de Zubeldia, Diniz, Crespo, Lucas, Rafinha, Casares, Belmonte, Caleri, Luciano, Alisson, todos, independente, Harry Macis, Belmonte, Rui Costa, todos. Não importa em nada. Esses caras, amanhã depois, não estão mais no São Paulo. Nem os jogadores, nem os dirigentes, nem os presidentes, nem os técnicos. Ninguém tá mais no São Paulo daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que fica é o São Paulo. Então só nos resta torcer agora. Tá tudo muito bem? Tá tudo mil maravilhas? Não está. Nós estamos na emergência, precisamos de um título, precisamos de muita prova, precisamos de muita coisa, precisamos de muito resultado, precisamos. Agora, galera, não adianta, só nos resta torcer. E galera, Cebolinha, Rui Costa falou de reforços, por enquanto não chega ninguém, falou dos salários, né, que tá tudo ok, vamos acreditar, né? O Rafinha e o Rui Costa chegaram com tudo, eles meio que tomaram o São Paulo pra eles. Não sei se isso é saudável, se não é. Eles estão ali à frente do São Paulo fazendo tudo, falando tudo e aparentemente tomando todas as decisões. Então que banquem. Agora ficou na mão deles. Vamos ver como é que vai ficar. Outra coisa que a gente não escolhe e que nós não temos o que fazer. Tá na mão do Rafinha e do Rui Costa. Que sejam muito bem sucedidos. Que acertem em todas as escolhas. Isso é bom ou ruim? Eu acho profissional? Não acho. Não acho saudável, não acho profissional da forma como estão fazendo. Não acho.
Mas assim, eu escolhi acreditar. Eu vou torcer sempre pelo São Paulo. Agora, eles estão bancando tudo. Falaram que os salários estão beleza. Trouxeram o Roger bancando. Essa decisão, nós vamos bancar a parada. Estão falando dos salários, da organização. Acho que o Rui Costa chegou e falou: Rafinha, eu vou cuidar da parte administrativa, você cuida do time. Vamos olhar o time, você mantém o vestiário. Você é cascudo, você conhece os caras, você impõe respeito. Acredito que foi nesse sentido. Então o Rui Costa fala dos salários, que estão beleza. Estão falando que estão tentando apagar os incêndios e que o time de São Paulo tá montado. Por enquanto não vem mais ninguém. Só que nós temos a questão do Cebolinha, que pode chegar no meio do ano. O São Paulo pode tentar uma negociação no meio do ano, porque o Cebolinha falou que não fica mais no Flamengo. Cebolinha é um interesse antigo do São Paulo, está super desvalorizado, chance mínima de ir para a Europa, para fora do país, só se for em uma condição desfavorável. Hoje ele não é interesse lá de fora e pode voltar e pode vir para o São Paulo. Não vai ficar no Flamengo, já falou que não vai ficar no Flamengo. Os flamenguistas não aceitam o tipo de fala do Cebolinha. Daqui a pouco o BAP pega ele lá e o pau quebra lá. Fala, você falou isso aí, então você tá fora. Lembra que você falou? Então você tá fora. O BAP, ele não é brincadeira. E aí o Cebolinha pode ser negociado, né? O Cebolinha pode ser negociado. Como muito provavelmente ele deixará em breve. O Flamengo tem contrato até o final do ano, mas no meio do ano já pode assinar um pré-contrato. E aí tem todo esse interesse do São Paulo pelo Cebolinha, que não é de hoje. Ele desvalorizado, o São Paulo sempre quis o Cebolinha. E o Roger Machado pode ser um fator interessante para isso, porque em 2015, 2016, o Roger Machado foi o que começou a colocar o Cebolinha novinho lá no Grêmio. Foi o Roger Machado, então eles se conhecem, eles já trabalharam muito juntos e o Cebolinha surgiu pro futebol com o Roger Machado lá no Grêmio. Isso pode ser uma questão muito importante pro Cebolinha amanhã ou depois finalmente poder vir pro São Paulo, né? Um cara que a gente sempre quis, um cara que a gente sempre gostou e é um cara que acabou de perder todo o ambiente lá no Flamengo, tá desvalorizado e o São Paulo sempre quis contratar. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo, eu sempre vou apurando, trazendo tudo aqui pra vocês. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.